Boa noite, gente. Passa já com todos. Mais uma quinta da vitória, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de engrandecer o nome dele, de exaltar o nome do Senhor Jesus, né? De estarmos juntos adorando ao único Deus invisível, mais real. Você aí na sua casa, muitas pessoas no ambiente de trabalho, nós aqui nesse ambiente maravilhoso, mas adorando a um Deus único. Vou orar agora, você aí ora comigo no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma quinta-feira, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de engrandecer a Ti, de, entre outras coisas, buscarmos a nossa bênção. A verdade é que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos exclusivamente dependentes do Senhor, nós devotamos a nossa fé a Ti, nós consagramos a nossa mente e o nosso corpo ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, aqueles pecados que estão tão enraizados na gente que a gente nem percebe que é pecado, mas que desagrada o Teu Espírito. Nos perdoa, Pai, nessa noite, lava o nosso coração, derrama o Teu sangue sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos e projetos. No nome de Jesus, que ao final desse culto, nós possamos estar com a nossa fé mais forte, mais fortalecida do que nunca. No nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Vamos louvar a esse Deus que não vê barreiras, que não fica impedido por qualquer tipo de barreiras para nos abençoar. Esse Deus a quem servimos. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Olha que Deus poderoso. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura e escudo para os que nele creem. Glória a Deus, creia nesse Deus que você serve. Não há ferrolho nem portas que possam impedir o poder dele. Diga: não há ferrolho. Não há ferrolho e nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra
poderoso é esse que a gente serve, amém? Agora mais uma palavra com o pastor Paulo, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida nessa quinta-feira. Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui e hoje, lamento informar para você que vai ser a última live nesses dias de culto que nós não vamos ter mais, vai ser outro dia, porque agora, domingo que vem, dia 26, às 5h30 da tarde, lá no Hotel Veleiros, nós vamos começar ou voltar aos nossos cultos presenciais e nós queremos contar com você. A sua participação é muito importante, domingo, no dia 26, você vai estar lá juntamente conosco, adorando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Estamos esperando você. Mas vamos fazer uma oração antes de trazermos uma palavra para você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui novamente para trazer uma palavra Tua para o coração dessa pessoa que está precisando, Deus. Que o Teu Espírito venha direcionar essa mensagem para a pessoa que tem necessidade de ouvi-la e de se confortar com essa palavra. Nós pedimos isso, Deus, em oração, no nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, abra no Novo Testamento a sua Bíblia, para nós fazermos uma leitura da palavra de Deus, que eu acho bem pertinente para tudo aquilo que eu quero falar. É o que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, do versículo 13. Diz assim: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus falando para uma pessoa assim, não chores. Talvez essa palavra seja para você que está me assistindo agora e que por alguma razão deve estar chorando também, né? Ou chorou, ou tem chorado, é para você essa palavra. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre lágrimas. As lágrimas, elas sempre vêm. E tem alguns tipos de lágrima. Tem a lágrima basal, que chamam, que essa lágrima basal é uma lágrima que você tem que fica aí constantemente nos seus olhos. Ela sempre está aí, ela existe com o objetivo de lubrificar, nutrir os teus olhos. Tem também a lágrima reflexiva, ou a reflexas, é melhor dizendo. Eu anotei aqui e diz que ela está nos seus olhos para lavar os seus olhos de qualquer irritação. Por isso que quando você recebe fumaça nos olhos, você logo percebe que as lágrimas chegam para poder proteger os seus olhos. E existem também as lágrimas emocionais, que são as lágrimas causadas por tristeza, por alegria, pela dor. Que eu também tive a informação que essas lágrimas elas são importantíssimas porque elas também têm proteínas, e além de terem proteínas, elas têm também um poder analgésico, e isso facilita muito para você. Por isso que quando as pessoas choram de algum trauma, alguma situação, elas melhoram, porque, pelo que se tem conhecimento, essas lágrimas, que são as lágrimas emocionais, elas têm acefalina e leucina, que nos faz ficar melhor quando nós choramos. Sempre que você chora, você acaba melhorando, né? Então você vê que esse processo de lágrima e de choro é alguma coisa que é constante na nossa vida. As lágrimas sempre estão ali. Mas eu quero falar com você sobre choro e quero falar exatamente outra coisa que talvez você não saiba. Uma pessoa com a média de idade de 70 anos, ela chora 60 litros de lágrimas durante uma vida de 70 anos de existência. Para vocês verem como a gente chora muito, né? E a maioria dos choros eles estão diretamente ligados a muita tristeza e a alegria. É muito bom que seja mais alegria do que tristeza. E geralmente o choro acaba comovendo. O choro nos comove, o choro nos sensibiliza. E eu tenho certeza que o choro sensibiliza Jesus também, porque uma das coisas que é oração que se torna forte, uma oração que é pedida, é a oração com súplica. E a oração com súplica é exatamente aquela oração que você faz chorando, que você faz derramando as suas lágrimas. Ela tem um efeito poderoso para poder comover Deus, para poder chegar no coração de Deus. E eu quero falar com você neste momento exatamente com você que tem chorado, você que tem derramado muitas lágrimas ultimamente, você que ultimamente tem chorado além da conta por conta de uma série de questões que só você e Deus sabe.
E eu quero dizer para você que só você e Deus sabe exatamente isso. Deus sabe. Jesus sabe por que você tem chorado. Jesus sabe o que é que tem feito você chorar. Jesus sabe quais são os motivos que têm levado você a esse choro constante. E esse Jesus que sabe, ele sempre tem um meio para poder socorrer você e fazer com que essas lágrimas de fato cessem. Um dia o Senhor Jesus Cristo fez uma viagem para um determinado lugar que não seria uma viagem tão comum. Ele tinha operado um milagre através de um homem que veio pedir uma ajuda para ele, mas que não quis levá-lo em casa porque não se achou digno de receber Jesus em sua casa. Jesus deu uma ordem de longe e a cura aconteceu num servo de um determinado homem. E Jesus continuou a viagem e ele foi para um lugar. E para esse lugar que ele foi, não era um lugar que ele estava programado com os discípulos para ir. Mas ele foi de caso pensado. Sempre que Jesus ia em determinado lugar, ele criava uma situação de coincidência, que não era coincidência, era um Jesuscidência, que às vezes acontece com a gente também. Às vezes tem situação na sua vida que você acha que é coincidência, mas é Jesuscidência. Jesus preparou tudo para que aquele momento se resolvessem questões que Deus achou determinantes para aquela hora e ele cria situações exatamente para poder se manifestar a você. E Jesus fez exatamente isso. Ele resolveu fazer uma viagem para a cidade de Naim. Ele saiu caminhando, vamos até Naim. Olha, Naim era uma cidade que ficava praticamente em cima de um monte. E Jesus foi para lá e Jesus esperou a hora certa para poder chegar lá. Ele não podia chegar lá em qualquer momento. Ele precisava chegar em um momento específico que seria um momento determinante para ele resolver o problema de alguém. Por quê? Porque por ser Deus, ele já estava realmente tocado com a situação. Por ser Deus, ele sabia de tudo, porque o Senhor Deus e o Senhor Jesus, ele é onisciente, tem conhecimento de todas as coisas, e a situação de uma mulher era uma situação preocupante, chocante, desesperadora e um problema tão sério que ninguém teria solução a não ser o próprio Jesus Cristo. É isso que acontece muitas vezes conosco, comigo, com você. Existem problemas em nossas vidas que só quem tem a solução é o Senhor Jesus Cristo. Existem problemas em nossa vida que não adianta você recorrer a mais ninguém, porque ninguém vai ter para você a solução do problema que você precisa, porque, na maioria das vezes, são situações que fogem totalmente da capacidade de solução dos homens, que você passa a ficar dependente somente de uma coisa: milagre. E quando nós dependemos de milagres, amigos, não é um homem, não é ninguém. Milagre é uma peculiaridade de Deus. Milagre é uma prerrogativa de Deus, um recurso que Deus tem, que Jesus tem, para poder te socorrer no momento em que tudo falha, no momento em que todos os meios pelos quais você possa realmente buscar uma saída e uma solução, você percebe que são insuficientes, que são impotentes, que não tem saída, você recorre a Deus e Deus tem a prerrogativa do milagre. Mas o que é milagre? É alguma coisa que vem de Deus, que acontece na sua vida e que desafia a física, desafia a lógica, desafia toda e qualquer impossibilidade. Por quê? Porque diz a Bíblia que é alguma coisa que Deus tem poder para poder fazer acontecer, a ponto dele chamar à existência as coisas que não existem, que não têm probabilidade nenhuma. Ele vem lá e faz acontecer unicamente porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E Jesus sabia que o problema dessa pessoa que ele ia encontrar era um problema que só o milagre podia resolver. Talvez do mesmo jeitinho como está você. Você que me assiste agora, talvez você sabe que a sua situação, seu problema, a sua dificuldade depende de um milagre. Você precisa de milagre. Então busque de Deus esse milagre, porque milagre é com o Todo-Poderoso. E diz a palavra que Jesus foi, pegou os discípulos dele, as pessoas que andavam com ele, vamos para Naim. E ele chegou na hora certa. Existia uma rua íngreme que vinha da cidade, uma descida, e Jesus começou a subir exatamente aquela rua bem íngreme, que ele foi descendo, subindo, e não demorou muito, lá veio uma multidão saindo da cidade. Um grupo enorme de pessoas. O pessoal vinha e havia muito choro, porque dentro da cultura daquele lugar existiam pessoas que eram pagas para chorar.
Pessoas que ficavam chorando 7 dias a perda de alguém. Bem parecido com as carpideiras do Nordeste, né? Pois é, pessoas que ficavam chorando, que eram pagas para isso. E geralmente essa função de chorar era dado para órfãos, para as viúvas, para as pessoas desamparadas. Foi estabelecido que elas que faziam isso para poder ter algum tipo de ganho, para ganhar alguma coisa. E as pessoas eram pagas para ficar lamentando, para ficar chorando, e com certeza descia ali aquela rua muita gente chorando. Mas alguns estavam sendo pagos para chorar, mas havia alguém que estava chorando de fato e chorando muito, e a dor era muito forte, quase insuportável, porque a pessoa estava passando a experiência de uma segunda perda, e essa segunda perda estava mais doída ainda, porque era aquele tipo de perda que ninguém está preparado. Apesar de não estarem preparados para nenhuma das perdas, tem algumas que são previsíveis, mas aquela perda é a perda que ninguém imagina que pode acontecer. É quando uma mãe perde um filho. Por que isso? Porque todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe sabe que a gente se projeta para morrer primeiro, a gente se programa para isso. A gente sempre imagina assim, eu quero morrer, mas quero deixar meus filhos encaminhados, porque dentro da lógica da própria vida, sempre os pais morrem primeiro que os filhos, e quando os filhos morrem primeiro que os pais, a dor se torna muito grande, porque altera a ordem das coisas. Altera completamente, essa perda fica uma perda insuportável. E essa mulher que descia, ela vinha trazendo o filho que havia morrido. Ela já havia perdido o marido, estava viúva, estava contando com o filho para poder ter o seu apoio, para poder se manter e se sustentar, e agora a vida leva o próprio filho dela. Ela ficou sem ninguém, ficou completamente desamparada e começou a sofrer e a chorar muito, e aquele choro tinha muita lógica, porque não era fácil sofrer tamanha perda. E Jesus sabia disso e queria mudar aquela situação. Queria reverter. Queria com certeza fazer com que a situação que estava invertida mudasse completamente, e ele foi para aquela cidade com esse objetivo. E quando ele vai subindo a rua, lá vê o pessoal trazendo o rapaz novo ainda, morto, em um esquife, e a mãe do lado sofrendo muito no maior desespero. Jesus foi, não mandou o pessoal dele parar, porque o comum, o lógico, o cultural, o educado seria Jesus ficar de lado, esperar todo mundo passar e dar preferência ao rapaz que estava na sua última viagem. Mas Jesus foi audacioso, ele não parou, não deu a preferência, se meteu no meio da multidão e foi direto com a mãe do rapaz que estava do lado do esquife. Geralmente os esquifes eram feitos assim, como que uma bacia de cipó retangular, e ali colocavam os seus mortos, e Jesus foi no meio da multidão, rompendo a multidão. Todo mundo começou a reprovar. As pessoas começaram a ignorar aquela atitude de Jesus, achando que ele era mal educado, que ele não estava respeitando, que a atitude dele não era uma atitude correta, e começou a haver crítica para todos os lados, porque ele tomou aquela atitude de simplesmente não respeitar e invadir a multidão, e ele foi, mesmo diante das reprovações, foi direto na mãe do rapaz e parou perto dela, e quando parou, ele carinhosamente, de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, bem do jeitinho que Jesus é mesmo, bem amoroso, bem carinhoso, ele chegou perto da mãe e disse assim, não chores. Não chores, Jesus falou para ela. Parece um pedido sem sentido. Como não chorar diante de uma perda daquela? Mas quando ele falou aquela palavra, foi uma atitude carinhosa, de afago, de afeto, porque ele, Jesus Cristo, sabia que ele tinha como fazer aquele choro se transformar em choro de alegria. Jesus sabia. E Jesus se aproximou e disse para a mulher, não chores, falou para a mãe, carinhosamente. E o pessoal querendo andar com o esquife, a Bíblia diz que ele tocou no esquife. Ele parou assim, ele segurou o esquife, para que as pessoas parassem também, porque ninguém queria parar para ele. Ele tocou no esquife e segurou, e depois que ele segurou, a reprovação foi maior ainda, e ele chegou perto do morto e disse, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Quando ele deu a ordem, o morto simplesmente voltou a ter vida, se levantou,
E quando se levantou, Jesus deve ter pego o rapaz assim, e entregou para a mãe dele. E aquele choro agora não era mais choro de tristeza, era um choro de alegria e de vitória, porque Jesus Cristo estava ali para mudar aquela situação. O que é que nós aprendemos com essa passagem da Bíblia? Que Jesus Cristo é assim mesmo, ele muda as situações. Talvez você que está me assistindo agora tenha chorado muito, não tem sido fácil. O que você tem vivido, o que você tem passado, e isso tem te causado muita tristeza, muito choro. E tem hora que você se sente completamente perdido, completamente sem ação, totalmente fora do chão, porque são tantos problemas acontecendo, tanta situação difícil que te cerca. E quem sabe você esteja olhando de um lado para o outro e não consegue ver saída, e o recurso que você realmente tem é somente de entrar em desespero e chorar muito por se sentir impotente, por não saber o que fazer com tudo aquilo que tem cercado você, que tem cercado a sua vida, coisas que têm te levado ao limite da tristeza. E eu quero dizer para você que me assiste agora que o mesmo Jesus que carinhosamente falou com aquela mãe viúva desesperada por conta da perda do filho, é o mesmo Jesus que está dizendo para você agora: não chores. Mas ele não somente está dizendo não chores, ele está tentando dizer para você, ou falando com você, que ele tem nas mãos o poder para fazer com que toda essa situação que está fazendo você chorar, que tem levado você ao desespero, que tem levado você a derramar as suas lágrimas de tanta angústia, de tanta tristeza, ele tem poder para mudar essas situações. Ele opera milagres, ele opera maravilhas. A palavra de Deus nos fala que não existe impossível para Deus. A Bíblia ainda diz que o impossível dos homens são possíveis para Deus. Talvez você esteja esbarrando exatamente no limite das coisas ou no seu próprio limite quando você olha para toda uma situação e você simplesmente admite que não tem jeito, que não tem saída, que você não tem como resolver, mas Deus tem a prerrogativa do milagre, um recurso que Jesus Cristo usa exatamente quando as pessoas estão numa situação igual à sua, sem saída, onde não há onde realmente se apoiar e acreditar na possibilidade de uma mudança. Jesus vem e muda a história da tua vida através do seu poder e através da sua capacidade de operar milagres. Então você que tem chorado e que me assiste neste momento, se apegue a Jesus Cristo. Faça uma oração a Ele e busque socorro na pessoa de Jesus, como a maioria das pessoas costumavam fazer no tempo antigo, quando viam Jesus, clamavam e gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas gritavam assim, porque sabiam que a misericórdia dele é alguma coisa que ela sempre se manifesta quando há um clamor com choro, com lágrimas da nossa parte, buscando dele saídas e soluções que nós não temos. Então que neste momento, você que tem chorado, você que tem derramado as suas lágrimas, que você coloque no seu coração a fé e a esperança e a certeza que buscando Jesus, você está buscando a pessoa certa que tem poder não somente de enxugar as tuas lágrimas, mas de transformá-las em lágrimas de alegria. Portanto, pensa nisso e que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus. Amém. Eu quero agora fazer uma oração por você. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que nos apoiam, que ajudam a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da Península com as suas contribuições, com as suas ofertas. São vocês que têm nos mantido o trabalho e nós queremos glorificar a Deus e pedir que Deus continue abençoando você de uma maneira constante. Que Ele supra as suas necessidades e que você receba de Deus todas essas atitudes que você está tendo de generosidade com a obra de Deus. Vamos orar por você. Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa que está me assistindo e que está vivendo situações tão difíceis que o choro tem sido uma companhia constante dessa pessoa. Ela chora sozinha, chora num momento que não tem ninguém, Jesus. Ela tem procurado exatamente
se preservar para não chorar diante de pessoas e, consequentemente, demonstrar a sua grande tristeza, a sua grande angústia. E, de repente, todo esse choro está tendo um motivo que o Senhor sabe muito bem qual é. E nessa hora nós pedimos, Jesus Cristo, assim como o Senhor teve misericórdia daquela viúva, a ponto de ir lá socorrê-la, para poder enxugar as lágrimas e transformar toda uma situação, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, venha com essa pessoa. Abençoe esse homem, essa mulher, essa pessoa que me assiste, que me escuta, que tem chorado, e que seja enxugada toda lágrima, e que sobre a vida dessa pessoa venha a bênção de Deus, os milagres de Deus, os recursos de Deus, e tudo aquilo que parece assim tão complicado, tão difícil, tão impossível, tão nebuloso, que o Senhor chame à existência as coisas que não existem, para poder beneficiar essa pessoa que ora a Ti e que confia no Teu poder. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você e espero você domingo lá no Hotel Veleiros, às 17h30, para o nosso culto presencial. Tá certo? Que Deus abençoe.